Você sabe reconhecer a doença de Parkinson? E se eu te falar que a doença de Parkinson não são todos os pacientes que tremem? Meu nome é Daniel Ribeiro, eu sou médico neurologista e nesse vídeo eu vou ensinar para você como reconhecer a doença de Parkinson. Olha, tem sido muito comum eu receber pacientes com queixas diversas e quando eu vou examiná-los, eu vejo que na verdade o que os pacientes têm é a doença de Parkinson. Ué, mas espera aí, a doença de Parkinson não é aquela doença que tem tremor? Na verdade não. O tremor é um dos sinais da doença de Parkinson, mas ele nem é obrigatório para ter doença de Parkinson. Basta dizer que eu tenho pacientes que chegam para mim reclamando de dor nas costas, dor nas pernas, dificuldade para rolar na cama quando está dormindo, intestino preguiçoso, um tipo de depressão que não está resolvendo com tratamento, quedas. Ou seja, são diversas queixas que quando a gente vai observar, o paciente pode estar já com a doença de Parkinson. E um tratamento iniciado precocemente melhora muito a qualidade de vida do paciente. Então aqui eu vou dar dicas para vocês poderem identificar uma pessoa que está com doença de Parkinson. Vamos lá? A primeira dica, essa tem que ser obrigatória, tá? O que é obrigatório para o paciente ter doença de Parkinson? Tremor? Não, não é o tremor, é a lentidão, que nós chamamos na medicina de bradicinesia. Então, se a pessoa começa a ficar mais lenta no dia a dia, mais lenta para tomar banho, mais lenta para poder se vestir, não é a idade não. É muito comum falar, não, é porque é a idade chegando. Não, não, não. A lentidão não é característica da idade. Então, se a pessoa tem ficado mais lenta, a gente tem que ficar atento que essa lentidão já pode ser uma manifestação da doença de Parkinson. E essa é a única que é obrigatória, tá? Então, se a pessoa tem lentidão, a gente vai caracterizar essa lentidão como lentidão da doença de Parkinson. Tá bom, mas como é que a gente vai ver que uma pessoa está com lentidão? Olha, vocês podem pedir para a pessoa repetir alguns movimentos. Por exemplo, você pode pedir para a pessoa fazer esse movimento de abrir e fechar os dedos rapidamente, tá? Ou abrir e fechar a mão rapidamente. Quando vocês podem reparar nesse videozinho que eu vou colocar aqui, a pessoa que está com doença de Parkinson, ela não apenas tem uma lentidão para fazer esse movimento, como o movimento também ele vai perdendo amplitude, ou seja, ele vai diminuindo. Ele até às vezes começa um pouquinho mais rápido, mas com o passar do tempo, ele vai diminuindo. Então, faça o seguinte, se você suspeita que alguma pessoa da sua família tem doença de Parkinson, faça uma competição com ela, chegue na frente dela e fala, vamos ver quem faz esse movimento aqui mais rápido, tá? Aí faz você e a pessoa o movimento, e tem que ser um movimento bem amplo, ó, abrir bem o dedo e fechar o mais rápido possível. Ou pode ser abrir e fechar as mãos também, tá certo? Faça essa competição aí com a pessoa que você acha que está ficando com lentidão. Para ter doença de Parkinson, esse é um sinal que tem que ser obrigatório. Olha, nós já falamos aí do sinal mais comum, que é a lentidão, mas vamos falar agora de um que todo mundo conhece, que é o tremor. Só lembrando que esse tremor não é qualquer tremor, tá? É um tremor que habitualmente o paciente está parado. Nós chamamos de tremor de repouso. Quando o paciente está com um membro, ou às vezes ele está andando distraído, ou às vezes ele está sentado assistindo a televisão e você observa que ele está tremendo. Habitualmente começa de um lado e depois pode passar para o outro lado e até mesmo pode passar para as pernas. Mas esse tremor tem que ser um tremor quando o paciente está mais parado. Às vezes, claro, ele vai fazer alguma atitude, o tremor pode até ser durante o movimento, mas o tremor predominantemente tem que ser durante o repouso. Bom, além da lentidão, que é obrigatória, o paciente pode ter tremor ou pode não ter tremor e ele pode ter rigidez, tá? Como é essa rigidez? Nós chamamos rigidez em roda denteada. Como assim? Vocês já viram as engrenagens? Que ela, às vezes ela faz um movimento fluido e daqui a pouco ela trinca um pouquinho, faz um movimento fluido, trinca um pouquinho, como se fosse uma catraca de um ônibus. Já percebeu quando a gente passa na catraca? Ela vai e trava, vai e trava, vai e trava. Então, o paciente que tem a doença de Parkinson, ele vai ter nas articulações, nas juntas dele, essa limitação de movimento, que nós chamamos de limitação em roda denteada, uma rigidez em roda denteada. Então essa é a segunda manobra que você vai fazer com a pessoa que você acha que ela está com a doença de Parkinson. Você pode pegar o pulso dela e fazer esse movimento de elevar e abaixar ou de rodar o pulso dela. Ao você fazer isso, você vai observar que o movimento ele não vai ser fluido, como está sendo na minha mão. Ele vai ser como se tivesse, literalmente, uma catraca, uma engrenagem. Então ele vai para um pouquinho, vai para um pouquinho, vai para um pouco, e você vai observar que como se tivesse uma resistência para fazer esse movimento. Tá? Então essa é a rigidez característica da doença de Parkinson. Então tem a lentidão,
pode ou não pode ter tremor e pode ou não pode ter rigidez. Esse é, no caso, o terceiro. Nós falamos o primeiro, que é obrigatório, a lentidão, o segundo, o tremor, e esse terceiro é a rigidez. Vamos falar agora da quarta manifestação motora da doença de Parkinson. Olha, essa é extremamente importante porque às vezes a gente esquece e é uma manifestação que pode levar o paciente a se machucar, porque ela pode levar o paciente a ter quedas. Nós chamamos ela de instabilidade postural. O nome é até um pouquinho complicado, mas é fácil de entender. A gente traduz isso como facilidade para ter quedas, e principalmente quedas para trás. Se uma pessoa recebe um puxão para trás, o que acontece? Ela vai dar 1 até 2 passinhos e ela recobra o equilíbrio dela. Uma pessoa que tem doença de Parkinson, ela não consegue recobrar o equilíbrio. Ou ela vai dar mais de 2 passos para trás para tentar ficar equilibrada, ou às vezes ela até cai para trás. Então, se você está suspeitando que alguma pessoa tem a doença de Parkinson porque ela está mais lenta, porque já vimos lentidão, que chamamos de bradicinesia obrigatória, vamos fazer o teste da velocidade, depois vamos fazer o teste da rigidez e agora a gente pode fazer o teste do equilíbrio. Com muito cuidado, principalmente tem que ser um adulto, você vai fazer com muito cuidado, vai dar um puxãozinho na pessoa para trás. Se ela tiver dificuldade para voltar à postura ou der mais do que 2 passinhos para trás, ela tem uma instabilidade postural, ou seja, ela tem um sinal que pode ser um sinal da doença de Parkinson. Esse é um sinal importante para a gente ficar atento. Então, pessoal, vimos aqui as 4 manifestações do paciente que apresenta a doença de Parkinson. Lembrando que a que tem que ser obrigatória para a gente pensar em doença de Parkinson é lentidão. Tá? Então o paciente pode ter lentidão com tremor, lentidão com rigidez, lentidão com instabilidade postural, ou ele pode ter lentidão com essas 3 características, tá bom? Mas vamos lembrar que essas são as manifestações motoras. Eu gravei um outro vídeo, que eu vou deixar aqui o link para vocês lembrarem, que existem manifestações não motoras da doença de Parkinson, que é muito importante a gente estar atento também. Espero que com essas dicas vocês possam reconhecer uma pessoa com doença de Parkinson e possam encaminhar ao atendimento especializado com neurologista o mais breve possível, porque a doença de Parkinson tem tratamento e o tratamento ajuda em muita qualidade de vida da pessoa, tá bom? Um forte abraço e até a próxima!